queridos seguidores e seguidoras aqui do nosso canal. Eu sou a pastora Kátia e hoje eu quero deixar uma palavra de reflexão para a sua vida. E o nosso tema é Deus te vê. Queridos, essa é realmente uma afirmação verdadeira e muito poderosa. Verdadeira porque, independente da situação ou do momento que nós estamos passando, os olhos do Senhor estão realmente sobre as nossas vidas. Sim, o Senhor, Ele nos vê, Ele está nos vendo. E também é uma afirmação poderosa, porque Deus, Ele não apenas nos observa, mas o Senhor, Ele age em nosso favor. Quando nós pensamos que não existe mais solução, o Senhor Deus, Ele nos mostra a solução. Quando nós pensamos que não temos mais saída, que a situação que nós estamos enfrentando não tem mais saída, o Senhor, Ele mostra para nós uma saída. E na palavra do Senhor nos traz a história de Agar, é o que eu quero trabalhar aqui com você um pouquinho hoje. E Agar, ela passou por essa experiência de realmente experimentar esse cuidado do Senhor sobre a vida dela. Para que você fique bem inteirado, dessa história, a Bíblia nos fala que Deus havia feito uma promessa para Abraão e Sara, que Abraão ele seria pai de uma multidão. Só que Sara, a esposa de Abraão, ela era uma mulher estéril, ela não podia gerar filhos. E eles tinham uma escrava, uma serva egípcia chamada Agar. E Sara, então, ela toma uma decisão. Ela diz para Abraão: Abraão, pegue a nossa serva e gere então um filho com ela, para que assim a promessa se cumpra sobre a sua vida. Sabe, essa foi uma decisão muito ruim, terrível que Sara ela tomou, uma atitude errada, fora da direção do Senhor. E isso gerou muito desconforto e sofrimento para todos eles. Queridos, isso já me ensina algo, que todas as vezes que nós tomamos uma decisão, tomamos uma direção sem a orientação do Senhor, a gente faz besteira, é verdade. E nós sofremos então com a consequência daquilo que nós fazemos, daquilo que a direção que nós tomamos ali sem a instrução do Senhor. Queridos, e a Bíblia nos narra então que com a egípcia, com Agar, Abraão ele teve um filho chamado Ismael. E algum tempo depois, alguns anos depois, a palavra do Senhor nos diz que Sara também veio a ser mãe, já na sua velhice. Sabe, a promessa do Senhor, ela sempre se cumpre nas nossas vidas. Nós não precisamos ficar preocupados. O que nós precisamos é saber esperar em Deus. Saber esperar, porque a promessa do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas. Sim, se cumpriu na vida de Sara e vai se cumprir na minha vida e também vai se cumprir na sua vida. E diz a palavra do Senhor então que com Sara, Abraão teve o filho da promessa, o seu filho chamado Isaque. Então, estavam ali Ismael e Isaque, e Ismael já adolescente. E a palavra do Senhor nos diz em Gênesis capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 19, vai nos contar a história de que quando Isaque ele foi desmamado, a Bíblia nos diz que Abraão ele dá ali um grande banquete, ele faz uma festa porque Isaque tinha sido desmamado. Ismael, que já era um adolescente, a Bíblia nos fala que ele ri, ele sorri ali do seu irmão. Eu penso que Ismael ele estava com um pouco de ciúmes, porque imagine só porque Isaque havia sido desmamado, seu pai faz então uma festa para Isaque.
Então ele sorriu ali do seu irmão e aquilo foi a gota d'água para Sara. E Sara, ela toma uma decisão e ela diz então para Abraão: Abraão, eu não quero que Ismael seja criado juntamente com nosso filho Isaque. Eu quero que você mande embora, despeça Agar, a egípcia, juntamente com o seu filho Ismael. E é claro que aquilo pesou muito no coração de Abraão. Tanto é que ele foi falar com o Senhor a respeito daquela situação que trouxe um desconforto para ele. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a resposta de Deus para Abraão foi a seguinte: olha, Abraão, faça tudo o que Sara está te pedindo. Mas lá no versículo, no versículo 13, olha só o que diz a palavra do Senhor. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Sabe, queridos, aqui é uma promessa de cuidado. Apesar daquela situação ter gerado muita dor ali no coração de Abraão, com certeza, porque ele era pai de Ismael. Isso gerou dor no coração dele. Mandar aquele menino embora juntamente com a sua mãe, né? Trouxe dor realmente no coração, mas Deus fez uma promessa para Abraão. Deus diz: porque ele é o teu filho, porque ele é o teu descendente, Abraão, eu vou cuidar dele e eu vou fazer dele uma grande nação. Sabe, querido, se você realmente serve ao Senhor de coração, com fidelidade, olha, Deus, ele cuida dos seus. Essa é a palavra do Senhor para nós, para você. Não precise ficar preocupado. Apenas sirva ao Senhor com dedicação, assim como Abraão, um homem fiel a Deus, fiel ao Senhor, que amava o Senhor, que obedecia ao Senhor. Claro que teve os seus erros, assim como todos nós temos. Esse erro, esta falha de gerar ali Ismael com Agar foi um erro, não foi uma palavra do Senhor para Abraão, foi uma palavra de Sara, a qual ele ali seguiu as instruções da sua mulher. Porém, Abraão era um homem dedicado a Deus, um homem que amava, que honrava e servia ao Senhor. E nós somos falhos. Quantas vezes nós falhamos, tomamos decisões erradas nas nossas vidas, atitudes erradas, sabe? Mas o importante é nós prosseguirmos em amar ao Senhor, em servir ao Senhor e ir consertando a nossa vida. Quando nós observamos que nós estamos trilhando caminhos errados, a gente precisa voltar e continuar na obediência do Senhor. E o Senhor, ele tem um compromisso com aquele que tem compromisso com ele. O Senhor tem compromisso com a sua casa, mulher. O Senhor tem compromisso com os seus filhos, querida mulher, homem, sabe? O Senhor tem compromisso com a sua família. E assim como o Senhor disse para Abraão: olha, Abraão, não se preocupe, nas minhas palavras, não se preocupe, porque eu vou cuidar do rapaz, eu vou fazer dele também uma grande nação. Era uma promessa realmente de cuidado. Isso trouxe alívio ao coração de Abraão, com certeza, porque a atitude dele foi a seguinte: ele pegou então ali um odre de água e ele pegou pães e entregou a Agar e despediu ela juntamente com Ismael. Agar então foi embora, errante, saiu errante ali pelo deserto. E é claro que aquele suprimento que Abraão tinha dado a eles, sabe, acabaria logo, não seria necessário para eles viverem ali muito tempo, não é verdade? Então, queridos, eu vejo que aparentemente aquela situação era uma situação muito difícil, era uma situação que até poderia levá-los à morte, não é verdade? Eles ficariam sem água e eles ficariam sem alimento, andando errante pelo deserto.
Que futuro eles teriam ali? Você já passou por essa situação? Você já esteve nessa situação em que você olha para um lado e olha para o outro e não vê solução? Você não encontra um caminho, você não encontra uma solução, sabe? Olha o que Agar fez. A Bíblia nos diz que quando ela percebe que tudo estava perdido ali, que ela não encontra uma solução, ela não encontra um caminho, ela não tinha o que fazer, ela não sabia o que fazer. Ela pega o rapaz e coloca, aquele adolescente, e coloca ele debaixo de um arbusto, de uma arvorezinha, e ela se distancia dele, porque ela diz: eu não quero ver o meu filho morrer, eu vou ficar distante dele. E a palavra no Senhor, ela vai nos dizer que Agar, então, ela chora muito, ela chorou alto, sabe? Mas o Deus que tudo vê, e o Deus que ouve, e Ele ouve até mesmo o clamor de alguém que está no deserto, sem forças por causa da situação, e também sem forças por causa do desgaste que o deserto traz. Esse Deus, Ele ouve e Ele responde. Queridos, não importa se você se encontra sem forças, talvez você se encontra sem forças por causa da situação que você está enfrentando, quem sabe na família, ou uma situação financeira, ou até mesmo na área da saúde. E talvez você consegue apenas chorar. Sabe que cada lágrima que nós derramamos, o Senhor conhece cada palavra que está dentro dessa lágrima. O Senhor, Ele lê as nossas lágrimas. Então, esse Deus que nos vê, Ele também responde. E Ele respondeu ao choro ali de Agar e também de Ismael. E diz a palavra do Senhor que um anjo aparece ali. O Senhor enviou naquele lugar, naquele deserto, um anjo. Queridos, o Senhor, Ele levanta anjos, Ele envia pessoas, Ele envia anjos em forma de pessoas para te dar uma palavra, pessoas muitas vezes para te dar uma sacudida, pessoas para te motivar. O Senhor é esse Deus que está vendo a sua situação, está vendo o que você está enfrentando, e Ele também te responde. E olha só o que nos diz o versículo 17. Diz a palavra do Senhor: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Querido, a primeira palavra que o Senhor envia para aquela mulher que estava ali sem suprimento, que estava ali sem esperança, que estava apenas esperando a morte do seu filho e a sua própria morte. O anjo do Senhor diz para ela: não temas, ou seja, não tenha medo. Por que não temas? Porque esse Deus estava cuidando dela. O Deus de Abraão, o Deus de Ismael, o Deus, que Agar também havia conhecido. Ali durante toda a vivência dela com Abraão e Sara, com certeza ela também ali conheceu esse Deus. Então esse Deus estava cuidando dela, e Ele diz: não tenha medo. É o que o Senhor diz para mim, para você, independente da situação que você está enfrentando, está vivenciando. Não tenha medo. Por que não ter medo diante dessa tribulação, diante desse momento tão difícil que eu estou enfrentando? Porque o Deus que te vê é o Deus que te responde. O Deus Todo-Poderoso é o Deus que cuida da sua vida. Ele diz: não tenha medo. Não tenha medo. E olha o que diz mais a palavra do Senhor no versículo 2. Esta é a segunda palavra que o Senhor dá a Agar.
no versículo 18 melhor. Ergue-te e levanta o rapaz. Ergue-te, a segunda palavra do Senhor para ela foi ergue-te. Ou seja, ao invés de ficar prostrada, ao invés de ficar aí esperando a morte, ergue-te, levante a cabeça. Sabe, queridos, nós precisamos nos levantar. O Senhor diz para nós esta palavra de ordem. Ergue-te, levante-se, não fique aí esperando a morte, não fique aí apenas observando a situação que você está enfrentando, mas se erga, se levante. Sabe, erguer-se exige realmente esforço, requer esforço, ainda mais quando a gente está debilitado, né? Seja fisicamente ou seja espiritualmente, sabe? Mas nós precisamos tomar a decisão de nos levantar. Se nós estamos passando por momentos difíceis, se você tem passado por tempos difíceis, se levante. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. E se levante, levante a sua cabeça, olhe para o alto, olhe para o Senhor. Sabe, diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele pergunta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O seu socorro, o meu socorro, o nosso socorro vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Então, não temas e ergue-te, levante-se, levante-se em oração, levante-se em jejum, levante-se, porque Deus quer fazer o milagre acontecer na sua vida. E vem uma terceira palavra ali para Agar do Senhor. Levante-se, ergue-te e levante o rapaz, ou seja, não deixe, não abandone aquilo que é a sua responsabilidade. Isso é forte demais. Não deixe, não abandone aquilo que é a sua responsabilidade. Ismael, uma adolescente, era a responsabilidade de quem? Era a responsabilidade de Agar. Queridos, qual a sua responsabilidade? Não deixe, não abandone a sua responsabilidade. Seus filhos é sua responsabilidade, sua família, seu ministério. Então não fique aí, sabe, prostrada, apenas observando as coisas acontecerem, observando muitas vezes você até perder o seu ministério. Não temas, ergue-te e levante o rapaz, ou seja, pegue aquilo que é a sua responsabilidade. Por quê? Porque Deus, Ele te fortalecerá para que você cuide daquilo que é a sua responsabilidade. Aquilo que o Senhor te deu, a sua família, seus filhos, o seu ministério, o seu trabalho, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos para você desenvolver, desempenhar. O Senhor, Ele vai te fortalecer para que você cumpra aquilo que é a sua responsabilidade. E diz a palavra do Senhor que quando ela levanta o rapaz, olha o que diz o versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Olha, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Ah, queridos, quando ela então toma ali a atitude, né, de se levantar, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor lhe abre realmente os olhos e ela vê um poço de água. Eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor lhe abrirá os olhos e você verá águas. O que quer dizer isso? O Senhor lhe abrirá os olhos e você verá a solução para aquilo que você tem enfrentado. Talvez você tenha passado por tempos tão difíceis e não tenha encontrado um caminho, uma solução, um poço de água. Mas a unção do Espírito Santo é liberada sobre a sua vida, sobre os seus olhos, e você vai ver, você vai enxergar o poço de água, você vai enxergar a solução. O Senhor vai desvendar os seus olhos e você vai enxergar a solução,
você vai ver o cuidado que o Senhor tem para com a sua vida. Amém? Olha só, receba então essa palavra. Não temas, ergue-te e o Senhor lhe abrirá os olhos e você verá o cuidado do Pai. Esse Deus que te vê, esse Deus que cuida de você. Esse Deus é realmente maravilhoso. E diz a palavra do Senhor que Deus, olha, versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E o Senhor cuidou deles e Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Eles não morreram, Agar não morreu, Ismael não morreu, mas o Deus que vê, o Deus que responde, estava com eles, cuidando deles. Esse Deus é o Deus que está com você, que te vê, que te responde, que lhe abre os olhos, que cuida realmente da sua vida. Que realmente essa palavra possa ter falado ao seu coração. E eu quero pedir a você, se você conhece alguém que precisa receber essa palavra, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. O meu desejo, o nosso desejo, o desejo da equipe Mulheres Curadas em Deus é realmente esparramar a palavra do Senhor, é abençoar vidas. Então, se você conhece alguém que precisa especificamente dessa palavra, precisa ouvir, olha, não tenha medo, se levante, tome a sua responsabilidade porque o Senhor é contigo. Envie essa palavra, envie esse vídeo para essa pessoa e você também será abençoado. Amém? Eu quero orar agora com você e por você. Se você puder, feche os seus olhos e receba esta oração. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu te agradeço pelo teu imenso amor que é leal. Muito obrigada por teu cuidado, Deus. Muito obrigada porque o Senhor é aquele que nos vê e o Senhor é aquele que nos responde. Pai, obrigado. Muito obrigado pelo teu zelo para conosco. E eu peço a ti, Senhor, que realmente esta palavra penetre no coração da tua filha e do teu filho. Que o Senhor dissipe todo medo. Que realmente, Senhor Jesus, o Senhor esteja nos liberando sobre nós uma unção para que nós possamos nos levantar. Que esta mulher se levante, sim, em meio à dor, em meio a situações difíceis. Que ela se levante porque o Senhor é com ela. Que este homem se levante porque o Senhor é com ele. E que haja uma unção sobre os olhos dos teus filhos, para que enxerguem, Pai, o poço de água, ou seja, para que eles enxerguem a solução do problema pelo qual eles estão enfrentando. Dê a eles, Senhor, mostre a eles a saída, mostre a eles o caminho. Em nome de Jesus, eu oro, em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Deus te abençoe.